E eu estou recebendo agora aqui no programa o Abinoam Júnior, que é o presidente da Copaneste. A gente vai falar sobre anestesista, né? Anestesia, essa área que ainda gera muitas dúvidas, né, Abinoam? Verdade. Você pode chamar de anestesista, anestesiologista. Não, eu sempre tenho essa dúvida também. O pessoal antigamente brigava um pouco por isso, né, e tal. Mas e aí, Juliana, o que você quer saber tanto? Na verdade, recebemos várias dúvidas dos telespectadores. Gente, Abinoam é mais um dos médicos que estudou comigo no Salesiano. Prezinho abençoado, hein, Abinoam? Muita gente, muito coisa médico. Boa. Eu fico muito feliz de entrevistar aqui os amigos daquela época ali do colégio. Não que faça muito tempo, né? Faz pouquinho tempo, uns 25 anos. Abinoam, o que é anestesia? Né? Fala um pouquinho dessa área, porque assim... As pessoas ainda têm dúvida, tem muita gente que tem medo, né, de dormir medo, né? E não acordar. Não acordar, né? Na verdade, a anestesia, vamos começar pela palavra, né, que seria a ausência de dor, né? É uma coisa que os antigos perseguem de muito tempo, né, quer dizer, o sofrimento. E houve um desenvolvimento, as técnicas mais primitivas envolviam métodos físicos, né, como gelo, né, tal. E aí todo mundo já viu um filme que alguém dá um porre num sujeito para arrancar uma bala com a faca, né? Esquenta isso aí. Então o que acontece? O álcool era utilizado, né, muito mais como pré-anestésico, né? E houve toda essa evolução. Antigamente a anestesia ela não era, digamos assim, como estava em desenvolvimento, né? A cirurgia era limitada, porque você não conseguia fazer anestesias bastante complexas, aí você não conseguia fazer cirurgias, né? Então o bom cirurgião é aquele que operava rápido, porque você dava uma porretada na cabeça do sujeito, ele tinha uma concussão cerebral, ele ficava inconsciente, e quem conseguisse operar rapidamente era uma pessoa boa. Você não conseguia fazer uma cirurgia que tinha que abrir a barriga do sujeito, né? Vou usar tentar não usar termos técnicos aqui, né? Para ficar mais claro, né? Porque você não tinha um método eficiente. A coisa foi evoluindo e tal, e até que surgiu os anestésicos inalatórios, né? Que ajudaram bastante, certo? Que aí é onde entra a história do dormir, né? Que é com éter, clorofórmio, o óxido nitroso também, né? E aí esses anestésicos produziam um sono profundo, né? O suficiente que permitia que o indivíduo fosse operado sem esboçar um tipo de reação. E essas medicações elas foram evoluindo e tal, né? E hoje em dia tem basicamente dois grandes ramos, né, da anestesia, essa história de dormir, né? Tem aqueles anestésicos que fazem dormir, digamos assim, né, que é a anestesia, e você tem a anestesia que é o bloqueio da condução do estímulo doloroso. Então você tem uma dor numa perna, você pode tentar bloquear em algum ponto o caminho dessa dor da perna até chegar ao cérebro. Então você pode ficar acordado. É só a local. Exato. Né? Você tem a local, né, digamos assim, que seria quando você, por exemplo, alguém já tipo enganchou anzol no dedo, quando está pescando, aí vai lá e faz uma picadinha no dedo e vai tirar o anzol, vamos supor assim, uma sutura, né? E aí você tem aqueles bloqueios que são tronculares, né, no tronco que vai, e até bloqueios mais complexos, você bloqueia no pescoço e todo o braço fica adormecido, né? E tem os bloqueios que são feitos a nível do sistema nervoso central, que seria a ráquea peridural, você anestesia nas costas, fica toda aquela parte dali para baixo, e você consegue fazer a cirurgia sem estar, digamos assim, dormindo, né? Você não tem dor nenhuma e você faz apenas uma leve sedação para a pessoa ficar relaxada, tal, tranquilo. E as anestesias você induz a consciência, né? É bom frisar que nem sempre por você estar dormindo você deixa de sentir dor, né? Se você estiver dormindo em casa e alguém lhe beliscar, você acorda, né? Então a anestesia não é tão simples como, vou colocar para dormir, né? Que nem as pessoas pensam, né? A gente tem uma série de medicações que a gente faz para tirar a consciência, outras medicações para tirar a dor, para evitar a movimentação, né? E tem todo um aparato para monitorizar isso aí e para manter o indivíduo respirando e tal, ao ponto que a anestesia hoje atingiu um nível de segurança, né? Você vê, antigamente não se fazia nem cirurgias necessárias como amputações e tal, né? Hoje em dia a anestesia está no nível tão seguro que você começa, aumentou, a cirurgia desenvolveu por estar segura, né? E você começa a permitir fazer procedimentos que não são tão, digamos assim, urgentes, né? Por exemplo, procedimentos estéticos, né? O nível de segurança aumentou tanto que permite você... É que nem um avião, né? Antigamente você voava se tivesse uma guerra, né? E tal. Aí chega um ponto que a aviação fica tão segura, eu vou lá passear para ver a Disney, para ver o Mickey, né? E tal. Se fosse uma coisa perigosa num ponto, ninguém ia arriscar ir num avião para ver o Mickey. Aí a anestesia eu comparo que é basicamente isso, né? Hoje em dia a gente faz cirurgia estética com anestesia porque o nível de segurança aumentou muito, né? E assim, eu digo que é igual um avião, né? Quando o avião cai, é aquele tumulto, vira notícia, mas assim, quantos decolam e pousam todos os dias, né, de maneira segura? Estatisticamente é um negócio absurdo. A quantidade de cirurgia que está havendo hoje em Natal, se você for ver, você contar é um número radical e você não vê complicação. Você vê uma ou outra e tal. É claro que quando você tem complicação
Muitas vezes o pessoal confunde a complicação do próprio paciente com complicação anestésica, né? Mas isso aí também eu acho que é questão da história, né? Durante muito tempo não existia monitores, né? Então, por exemplo, quando você tem uma complicação anestésica, você não detectava o que estava acontecendo, tá entendendo? Então, você estava lá, anestesiou 1000 pacientes, aí um pegou, morreu, digamos assim, naquele tempo, 1800 e um bocado, né? E você simplesmente não sabia o porquê, né? Hoje em dia o que acontece? Você tem monitor que está o tempo todo vendo a sua pressão, vendo o seu batimento cardíaco, está vendo a oxigenação do seu sangue, está vendo o CO2 que você expira no tubo, está vendo o volume que você respira. Então, isso aí, quando começa a querer ter uma complicação, digamos assim, você, antes disso, você já percebe, né? E intervém e evita esse tipo de coisa. Abinô, temos algumas perguntas aqui dos telespectadores. A Laura Gugel, ela quer saber, anestesia no parto normal pode deixar a mulher sem forças para concluir o parto? E ela quer também saber se pode prejudicar o bebê. Ô, Laura, é muito bom. Eu adoro esse tema de analgesia para parto, né? Eu vou aproveitar e falar que se fosse o homem que parisse, isso aí já era bem mais comum, né? Como é a mulher, eu acho que... A mulher aguentou muito tempo, Aguentou né? muito tempo. Se fosse homem, a gente já tinha resolvido isso aí, né? E tem até uma questão interessante, né? Que é uma história que eu sempre gosto de comentar, é do Jon Snow, né? Tem um mandamento bíblico que falava assim, tinha uma discussão bíblica, né? Que era assim, parirás com dor. E aí a igreja anglicana, na Inglaterra, dizia, não pode fazer anestesia, tem que parir com dor, porque a Bíblia falou, né? É por isso que eu digo, se fosse o homem, eles já teriam arrumado um jeito. E aí o que aconteceu? A rainha, ela é considerada o representante da igreja anglicana na Terra, né? É a palavra de Deus. E aí o Jon Snow, que era um anestesista da época, anestesiou ela com clorofórmio. Então o clorofórmio dá uma sensação de euforia, uma sensação boa e tal, e ela adorou aquilo ali, pariu sem dor, e ela pegou, quando terminou um dos partos dela, falou, isso aqui é divino. Aí com a rainha dizendo que a coisa é divina, acabou a discussão, e de lá para cá, a anestesia para obstetrícia, ela tem desenvolvido bastante, né, e tal. Aí, respondendo a pergunta da Laura, é o seguinte, é interessante a sua preocupação, porque a maioria das anestesias que são feitas para... Existem várias modalidades, né? A mais comum aqui no Brasil seria a peridural, tal, e a RAC. Então, o que é feito? É feita uma peridural, uma dose de anestésico, né, e a diluição, o tipo do anestésico, que evita que você perca o movimento das pernas. Você vai continuar, certo? E aí o que acontece? Uma vez ou outra que você tiver uma sensibilidade maior, você vai ter menos força, mas isso aí, estatisticamente, não atrapalha o parto. E o bebê também? Não, pelo contrário. Todos os trabalhos que mostram que o bebê, ele sempre nasce melhor geralmente ele nasce melhor com a analgesia do parto, porque a mulher tendo menos dor, ela tem um engajamento maior para fazer o parto. Eu acho até que é um grande, digamos assim, dificuldade de incentivar o parto normal aqui no Brasil, que a gente tem pouca estrutura de analgesia de parto, né? Por exemplo, no SUS, eu trabalhava lá em Jundiaí, em São Paulo, e era garantida a analgesia de parto para toda mulher que vinha do SUS, a primigesta. Aqui em Natal, Rio Grande do Norte, a coisa ainda é muito embrionária. Eu acho que se tivesse analgesia para todo mundo, o engajamento, a vontade de ter parto normal seria muito mais fácil. Seria bem mais fácil, né? João Marcelo, lá de Maceió, ele quer saber quem escolhe o anestesista, é o paciente ou é o médico que vai fazer a cirurgia? Ô, João, é o seguinte, você tem todo o direito de escolher seu anestesista, né? Qualquer médico, isso aí é um direito que lhe assiste, né? O que geralmente a sua pergunta é válida, por quê? Porque geralmente a forma que se organizam os trabalhos, né, o anestesista ele acaba tendo um vínculo com o cirurgião ou com o hospital. E aí você geralmente marca a sua cirurgia com o cirurgião e não tem esse tempo de escolher, ou ele já indica alguém e você segue a indicação. Mas nada te impede, se você gostou de um anestesista, você vai lá e peça para fazer. Tem assim, um anestesista que já é experiente em cirurgias de coração, é legal que seja ele, ou não, é tudo igual? Exato, não, isso aí é para qualquer área, né, do conhecimento, sempre tem alguém que tem mais expertise em uma coisa. O que geralmente quando você vai fazer anestesia com equipe de coração, ela trabalha com anestesistas que têm mais expertise naquela área, né? Então acaba que... E acredito também que a afinidade da equipe também faz diferença. Com certeza, né? Você imagina um cirurgião brigando com o anestesista, você lá, você quer que os dois se deem bem, né? Para fazer um melhor resultado. Abinoam, com relação à consulta, né? Hoje tem muita gente que não conhece o anestesista, mas ele pode ter essa consulta, mesmo não conhecendo, né? Sendo o anestesista do seu médico, da equipe do seu médico, você pode conhecer antes e tirar as dúvidas para ficar mais seguro. Com certeza, essa pergunta é perfeita. Assim, a avaliação pré-anestésica, basicamente, ela é obrigatória, certo?
O que a gente tem tido dificuldade aqui no Brasil é instituir ela antes da cirurgia, que seria o melhor momento, né? Dá um tempo para você conhecer o anestesista. Até como o Lucas perguntou, se ele não for com a cara do anestesista querer trocar para outro, né? Digamos assim, né? Brincadeira, né? Mas esse seria o espaço para você fazer suas perguntas, ter um tempo de refletir, você se sentir seguro com o ato, né? O que acontece, como não tem estrutura para fazer isso, geralmente ela é feita já no dia da cirurgia, né? E quando tem algum tipo de problema, cancela-se o procedimento, né? A Helena Sá, quando a anestesia é local, a gente dorme, pode acordar no meio da cirurgia? Pronto, aí aquela pergunta. Basicamente, ela nem dorme, né, digamos assim. A sedação, ela tem vários níveis. Uma das coisas que define a diferença entre sedação e anestesia geral é a capacidade de você acordar o indivíduo chamando ele, né? Então, se você chama e ele acorda, é uma sedação. Se você chama ele não acorda, é anestesia geral. Mas isso não quer dizer que ela vai sentir dor na hora da cirurgia, dor é né? uma coisa e dormir é outra, é o que eu estou falando. Então, você pode, de repente, acordar e não sentir dor. Então, tem algumas cirurgias que são feitas com sedação e bloqueio. É normal. Agora, tem paciente que quer dormir, porque ele acha que se acordar vai doer. Então, fique tranquilo, converse com o seu anestesista, ele vai explicar isso aí direitinho, né? Ótimo. Tem só mais uma pergunta aqui da Maria José, lá de Maceió. Fiz uma lipo e vomitei muito na sala de recuperação. Me falaram que é efeito da anestesia. Ela quer saber por que isso acontece. Olha, é muito comum mesmo o vômito, né? Porque várias drogas, vários fármacos, né, que a gente usa na anestesia, elas são indutores do vômito. Então, o que é feito? A gente faz o que a gente chama da profilaxia, que é a prevenção. Do jeito que tem essas drogas que eu tenho que fazer para poder realizar a anestesia, eu tenho drogas que diminuem o vômito. Só que a sensibilidade individual é gigantesca. Tem vários fatores que faz, né, e tal. E assim, eu queria dizer, a pergunta veio da pessoa certa, né? Um dos principais fatores do vômito é mulher. Mulher vomita mais. Isso aí, tá entendendo? Mas é normal também. É normal, hormonal. Não. É nada. comum, entendeu? É bem comum. Agora, ele deve ser tratado, né? Tem um vômito que ele se perdura, que tem dificuldade e tal. Você vai fazer medicação e para, né? Cessa. Abinoam, muito obrigado. Feliz de lhe receber aqui. Eu que fico feliz. Fica o convite para voltar outras vezes, né? Com certeza. Depois da entrevista, surgem outras dúvidas e eu lhe convido de novo para voltar. Show de bola. Obrigado, hein?